Ou então que a pessoa fala, eu sempre brinco com isso, que isso sempre acontece na véspera de entregar algum pedido de Natal, que é assim, meu forno quebrou. O forno não quebrou, né? É um elemento que tem uma vida útil que morreu, né? E ele tem que ser trocado. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carola Maita, artista plástica e ceramista, e hoje eu tenho um ilustre convidado aqui, que é o Stefan, que todo mundo conhece. Eu, na época, até chamava ele de Stekno e não de Stefan, mas enfim, temos o Stefan, que é o dono da marca Stekno, o criador aí dos fornos que a gente usa, de vários outros equipamentos, de torno também. E eu trouxe ele aqui porque eu sei que é uma dúvida da face da terra, 1000 coisas que envolvem o uso do nosso forno, né? A gente já fez alguns vídeos aqui falando de forno, de quando ter, de como ter, não sei o quê, mas depois que a gente tem, e aí estou aqui para ver o Baby Stekno, minha mais nova aquisição, e pedir para o Stefan vir aqui conversar com a gente um pouquinho para explicar um pouco como é que funciona, como é que instala e tudo mais. Então, bem-vindo, Stefan! Prazer a todo mundo, e vamos lá tentar responder a pergunta de todo mundo. Legal. Pode começar. Então, olha só, eu sempre comento muito que é importante a gente pensar na instalação do forno antes de comprar o forno. É diferente da gente ir, sei lá, no ponto frio, né? Ah, eu quero um micro-ondas, eu vou lá, compro um micro-ondas. O máximo que a gente faz é trocar aquela tomadinha, né, de 20 amperes, 10 amperes, para entrar na tomada. Um forno de cerâmica não é um forno de micro-ondas, apesar dos controladores estarem cada vez mais parecidos com um, né? Tá cada vez mais fácil mexer no forno. Eu queria que você contasse pra gente, assim, o que precisa antes de comprar o forno, antes de decidir qual o modelo do forno, o que é legal a pessoa entrar em contato, como que é essa experiência da pessoa, assim, eu resolvi que eu quero ter um forno. O que ela faz? Ela vai ligar lá pra você, ela vai entrar no site, como é que ela vai decidir que tamanho de forno que ela tem, o que ela tem que pensar, assim, de instalação elétrica antes, que eu vejo que tem gente que compra um forno, até aluno, assim, que fala, nossa, comprei um forno, não dá, minha tensão não dá, a bitola do fio que tem aqui no meu apartamento não serve. Então, como é que a pessoa se prepara para ter o forno, antes de fazer a compra? Se ela entrar em contato conosco, a gente tem o departamento comercial que vai entender um pouco mais da necessidade da pessoa. Então, por exemplo, eu quero comprar um forno grande. Tá, por que você quer um forno grande? Eu quero um forno grande porque um forno grande cabe muita peça. Mas quem vai trabalhar é só você? Será que você tem condições de encher aquele forno inteiro e o forno não ficar muito tempo ocioso? Então a gente vai entendendo um pouco. Eu trabalho muito, mas eu trabalho num apartamento. Tá, mas no apartamento não são todos os equipamentos que a gente consegue colocar. Tem alguns apartamentos que têm rede trifásica, mas são um pouquinho mais difíceis de ter. Mas esse forno pequeno, ele foi desenvolvido para apartamentos. Mas quando a gente faz essa indicação para o cliente, a gente também tem que ver a parte elétrica dela. Se ela tem uma rede monofásica, se é bifásica, se é trifásica 220, trifásica 380. Então a gente tem diversas perguntas que a gente vai fazendo para as pessoas, para que a gente consiga entender qual que é a instalação elétrica dela que ela tem. Eu vou instalar perto do relógio de entrada, eu vou instalar no fundo da minha casa. Então são todas essas informações que para a gente é bem importante para a gente tentar colocar para ela. A gente pede conta de luz, às vezes um vídeo do relógio de entrada dela, tudo, para que seja bem colocadinho, bem bonitinho. E sempre que a gente pede é uma ligação independente só para o forno. Por que uma ligação independente só para o forno? Para não mexer nada de elétrica que tem no resto do ateliê ou da residência da pessoa, ou seja, aquilo é completamente independente. Aí as pessoas falam assim, mas é difícil fazer isso? Nada mais é do que um fio de extensão lá do relógio até o forno. Só que a gente vai fazer tudo bonitinho, passar pela canaleta, como foi passado aqui também. A gente pede que coloque um disjuntor ao lado do equipamento. Por quê? O disjuntor é um elemento de segurança. Então, qualquer imprevisto que der, o disjuntor está do lado, você vai lá e simplesmente desarma ele e corta qualquer vínculo da parte elétrica com o equipamento. Diferente você coloca atrás de um quadro, até achar o quadro, o problema pode ter se agravado um pouco. Então, a gente sempre pede que o disjuntor esteja ao lado do forno. E por isso, desculpa te interromper, por isso que é bom não colocar uma tomada nessa ponta, por exemplo, e ligar direto na tomada? A gente sempre indica
que não coloquem tomadas. Ah, mas o meu eletricista falou, se você quer colocar, não tem problema, mas nós orientamos, a gente sempre coloca o melhor para o equipamento e para o local de utilização, né? A tomada, cada conexão que você tem uma perda de carga. Você vai superaquecer aquilo, entendeu? E aquele superaquecimento acaba dando um pouco de perdas de rendimento para o equipamento. Então, para evitar problema, a gente sempre fala que a melhor indução é essa. Tudo que a gente fala é o melhor para o equipamento e para o ambiente que o forno vai estar sendo utilizado. A gente se preocupa muito também com materiais inflamáveis do lado do equipamento. Então, às vezes está num apartamento, às vezes o piso é de madeira, às vezes tem um forro, um papel de parede. Então, todas essas coisas a gente sempre tende a entender para tentar indicar melhor essas possibilidades para o cliente. Tá? E essa orientação toda, bom, eu não preciso nem perguntar porque eu sei, porque está lá e eu já vi, essa orientação toda tem no site, né? Tem como a pessoa ver. Tem no site. E de repente, assim, não é, de repente não, né? Esta parte não é a pessoa que faz, precisa de um eletricista fazer. Precisa de um eletricista para fazer. Nenhum eletricista específico é em fornos. Um eletricista que tem um acabamento bonitinho para deixar o ambiente legal, mas no nosso site também a gente tem o espaço do arquiteto, a gente tem toda a parte de instalação elétrica. Então, o espaço do arquiteto, qual a distância que tem que ficar da parede de um outro material inflamável, o que tem que fazer, não tem que... De instalação elétrica, quais são as grossuras do cabo, qual o disjuntor que tem que utilizar, como que tem que ser feito, tudo tá lá, tá bom? Mas, obviamente, se a pessoa tiver dúvida, se o eletricista tiver dúvida, a gente sempre pede para que ele entre em contato com o departamento técnico para que a gente possa tentar solucionar para ele de uma forma um pouquinho mais tranquila. Legal. Aí deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu vi que é diferente deste forno novo e do antigo que eu tenho. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho o meu vovô, esse aqui é o Baby Stecno, eu tenho o vovô Stecno também, que é um forninho de 18 anos que me acompanha aí há muito tempo, está aqui firme e forte trabalhando até hoje. E quando eu comprei esse forno antigo, ele vinha com programas padrão. E eu vi que nesse aqui não vem nenhum programa. Tá. Então eu queria te perguntar primeiro por que o forno não vem mais com nenhum programa. E depois queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto de aí, como é que a gente faz para criar esses programas dentro do forno. Legal. Porque eu entendo que assim, tem um pedaço que é o técnico, né? Então assim, o eletricista veio, instalou. Essa parte, eu até sempre falo muito isso com os meus alunos, até na hora de ensinar, eu falo, eu não sou eletricista, eu não entendo nada disso. Então tem que ter uma pessoa que saiba, que assine por aquilo, que se responsabilize por aquilo de deixar o equipamento funcionando. A partir daí, eu entendo que é função de nós ceramistas a gente aprender a usar o nosso equipamento. Então essas informações todas, eu estou pedindo aqui para ele explicar para ficar mais didático, mas sim, isso tudo está no manual do forno, isso tudo está nos vídeos, né? Fui entrar lá para dar uma fuçada, tem vídeo ensinando a fazer todas essas programações e tudo mais. Vou ser sincera com vocês que, agora vou dançar ajustando esse tempo. É super intuitivo, aquela história que eu falei do micro-ondas. É só colocar lá dentro e apertar. Biscoito, queima de alta? Não, não é. A gente tem que fazer a programação. Mas não é difícil, né? Difícil é a gente pensar, elaborar a fórmula, criar o coeficiente. Não, é chatinho. Porque não é tudo intuitivo do tipo, quantas rampas você quer fazer? Não tem a Bixby, nem a, como é que chama a outra lá? Que é... Não, aquele negocinho que a gente fala. Ai, como é que chama? Me salva, Renato. Como é que chama a menininha lá que a gente pede? Alexia. Não tem uma Alexia aqui dentro que fala, você quer uma queima de biscoito? Quantas rampas você quer? Mas não é que é difícil, né? Você não tem que ficar elaborando coisas, elaborando fórmulas. Você tem que seguir um passo a passo. É um passo a passo que não é tão intuitivo, mas que tem uma lógica. Você seguindo o que está no manual, o que está nos vídeos, você consegue resolver, certo? Então eu queria te perguntar isso. Por que antes tinha e agora não tem? E aí como é que a gente faz para fazer? É que nem você falou, né? É algo que não é tão intuitivo, mas é simples desde que você saiba o que você quer fazer, né? Então eu acho que o forno, ele te dá as possibilidades de você fazer e armazenar os programas dentro da memória do controlador. Antes a gente fazia e agora não mais. Por quê? Porque a gente ficar fazendo o programa é como se a gente induzisse a pessoa a fazer aquele tipo de queima. E não é bem assim, a cerâmica não é assim. Na cerâmica, um tempo, uma temperatura, um patamar muda completamente o resultado da queima, de esmaltes principalmente.
Então a gente começou a trabalhar com um público muito maior, que tem uma gama muito maior de materiais, de esmaltes e tudo mais, então fica muito complexo a gente colocar lá tudo bonitinho. Então o que eu acho que a pessoa precisa saber primeiro, o que ela quer fazer. Eu vejo que às vezes eu tenho muitos clientes que às vezes não sabem como fazer, ou como fazer um aquecimento, como fazer um patamar, porque 20 minutos, porque meia hora, porque tantos graus por minutos. Eu sempre falo que nós somos técnicos, entendeu? Nós estamos lá com a nossa equipe para auxiliar vocês a introduzir o seu conhecimento no controlador. E a gente tem também os vídeos também no nosso canal no YouTube também, que auxiliam a isso. Mas é o que eu sempre falo, aqueles vídeos não são regras. Tanto é que no vídeo eu coloco queima com 2 segmentos. Não é uma queima de esmalte ou uma queima de biscoito, é com 2 segmentos. Para você ilustrar como você quer fazer o aquecimento e você introduzir os seus tempos e as suas temperaturas. Então, eu acredito que o vídeo seja bem intuitivo para que você consiga colocar isso. Depois do programa feito, aí sim está tudo armazenadinho lá. Você vai lá, seleciona o número do programa e você liga o programa, passando a ficar bem mais simples. E dá para colocar vários programas? Vários, dá para colocar quantos programas você quiser. Tá. Bastante. Que isso que é legal, porque essa história que a gente sempre fala, né? Tem o outro fetiche, tem sempre os fetiches do momento, né? O fetiche do momento que eu falo, gente, pelo amor de Deus, para de falar nisso, é a tal da curva de queima. Porque não é que a curva de queima não seja importante, seja um fetiche, ela é importantíssima e acho que é justamente por isso que ele deixou de fazer, porque ele colocou aqui uma curva, né? E cada ceramista vai ter uma curva diferente para aquele grupo ali de esmaltes. E de repente as pessoas ficam super encanadas na curva de queima, querendo saber, mas qual é a curva de queima? E assim, depende qual é a curva de queima para qual esmalte, para qual tipo de queima, para qual peça, né? Então, este é um pedaço que eu confesso que eu fico com dó, viu? A hora que eu vejo todo mundo perguntando, eu falo, gente, como é que será que ele responde essa pergunta? Porque ele não é ceramista, ele não entende de queima, ele entende de forno, né? Como é que... Exatamente. Mas enfim, então, vamos fazer o seguinte, ensina pra gente como é que a gente faz. Chegou o forno aqui, está instalado, o eletricista colocou, tá aqui bonitinho. O que eu faço? Como é que eu faço o meu primeiro programa? E aí, já lembrando que quando eu fui no meu forno, que é o antigo, ele vinha com esses programas, mas aí, obviamente, é que nem isso que ele falou. Tem que mudar. Eu mudei porque eu precisava do meu programa. Então, alguns programas que já estavam feitos, eu alterei só alguns parâmetros, né? Ou de tempo de subir, ou de tempo de rampa, ou de tempo de patamar, ou a temperatura que cada rampa chegava. E criei alguns novos programas. Né? Não dá para fazer na medida que você programa. Então isso é uma coisa que eu já quero te adiantar, eu não sei se você vai contar, mas que eu já sei, assim. Você tem que começar o seu programa já sabendo como ele é do começo até o fim. Você não vai escolhendo cada passo que você dá à medida que você vai colocando cada informação. Você vai se perder. Então assim, antes de botar o programa aqui, bota o programa num papel, sabe? Coloca ali onde você quer chegar, o que você quer fazer, quantas rampas você quer, quanto tempo você quer que cada rampa... Rampa que eu tô chamando aqui é assim, eu quero que ele leve 3 horas para chegar em 300 graus. Tá? Então essa rampa de 3 horas, o tempo de 3 horas para chegar na temperatura de 300 graus. Eu quero que ele fique em 300 graus por 10 minutos. Então isso é um patamar, né? Então rampa que eu tô chamando aqui, eu não sei nem o nome que você chama, é esse tempo, né, da subida, a temperatura, e patamar é aquele tempo que a gente fica parado na mesma temperatura. Que aí isso vai ser usado para 1000 funções diferentes. A gente deixa esse assunto para outro vídeo, porque esse assunto é sobre cerâmica e não sobre forno. E aí, vamos então ver como é que programa isso aqui? Vamos fazer agora uma programação até 1200 graus em 9 horas e desligar, mais nada. Então ela vai ter um segmento. Bom, vamos lá. Primeiramente eu ligo o painel do forno. Embaixo vai mostrar o modelo do controlador. E logo após em cima vai aparecer a temperatura que está dentro do forno. Eu vou apertar a bolinha e manter ela pressionada até aparecer a palavra prog, que é onde a gente vai começar a fazer as nossas programações. Pressionando a seta para baixo uma vez, vai aparecer PG e no caso o 1. Se for o programa número 1, a gente mantém. Se fosse o 2, a gente ia lá, colocaria o número 2 e apertaria o OK, tá bom? Então vamos fazer como o programa número 2. Flecha para baixo uma vez. Números de segmentos, quantas rampas e patamares vão ter esse programa?
No nosso caso, vai ser uma única rampa que vai aquecer da temperatura ambiente até os 1200 graus. Aperto o OK e eu coloco um segmento. OK. Flecha para baixo mais uma vez. PGPU, pulo essa etapa. MOD, eu pulo também essa etapa. E o SP0. O SP0 é a temperatura inicial que o forno vai começar a trabalhar. Eu coloco 40 graus, mas poderia ser 30, 20, 50, ou quantos você quiser. Eu coloco o meu padrão 40. OK. Flecha para baixo mais uma vez para a próxima etapa. É o tempo 1. Quanto tempo ele vai demorar para chegar até a temperatura de 1200 graus? Eu aperto o OK e eu coloco lá 9 horas. Pronto, 9 horas. Aperto OK, flecha para baixo mais uma vez, meu set point 1. Meu set point 1 é a temperatura final que nós vamos ter, 1200 graus. Aperto OK e com a flechinha para cima eu coloco 1200 graus. 1200 graus. OK, flecha para baixo, PRT, prioridade, alarme e end. Acabou. Agora eu vou salvar o programa. Aperto a bolinha, mantenho ela pressionada até aparecer o número 0. Agora o programa está gravado já. Agora vamos supor que a gente queira ligar esse programa número 1. Eu aperto o OK, está no programa 2, que é o que eu quero. Pressiono a seta para baixo 3 vezes. A primeira vez aparece que está no segmento número 1, que vai demorar 9 horas. E o status do forno. Qual é o status do forno? Off. Eu coloco a flecha para baixo, vai aparecer Run. E eu aperto OK. Automaticamente a luz PF de programa em funcionamento começou a piscar e o RL vai ligar e desligar diversas vezes durante a queima para manter a curva de aquecimento que a gente pediu. É isso aí. A gente vai ter vários outros programas também que a gente pode fazer, que nem eu falei que a gente pode ter várias rampas e patamares. Então, se você quiser colocar um programa com 3 segmentos, uma curva de resfriamento, apagar um programa, editar um programa, todos esses vídeos a gente tem no nosso canal no YouTube e você vai ter acesso a todas essas informações de uma forma bem tranquila e bem didática para que você consiga fazer com bastante facilidade. É isso. E para desligar o forno, quando terminar a queima, a gente aqui embaixo, na parte de baixo, vai aparecer escrito End. Quando aparecer o End, a gente desliga o programa para conseguir ligar um novo programa. Como? Apertando a bolinha e soltando, flechinha para baixo 3 vezes, status, OK, Run, flecha para baixo, Off e OK. O programa está desligado. Tranquilo, né, gente? É aquilo que eu falei, não é mega intuitivo, né, de o que é biscoito, qual a temperatura, mas é essa sequência de setinhas para lá, setinha para cá, bolinha, e com isso a gente consegue fazer a programação. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sei que você está aqui visitando esse canal, você não é um aluno ou uma aluna, mas eu vou falar para você também, se você quer fazer cerâmica, esse pedaço é de ceramista, sabe? Entender o que você quer com a sua queima é uma coisa que você vai precisar entender de acordo com a sua massa, temperatura de queima, esmalte que você usa, se é uma queima de decalque, de ouro, de alta, de baixa, de biscoito, que queima que precisa de patamar, que queima que não precisa, qual é a curva de queima para o tipo de queima que eu vou fazer. Isso é um pedaço que quem consegue te ajudar vai ser o ceramista que estiver te acompanhando e você, como ceramista, vai estudando aí, tem bastante literatura também sobre isso, não é um pedaço do engenheiro do forno. Vamos livrar a barra aqui um pedacinho, velho. E deixa eu te perguntar, o que vocês recomendam? Porque assim, esse é um outro pedaço também, que é o pedaço do ceramista, do o que eu quero fazer com o meu forno, se eu abro, se eu não abro, se eu resfrio mais rápido, se eu resfrio menos rápido. Não estamos pensando nas peças de cerâmica aqui, tá? O que eu quero te perguntar é o seguinte, pro forno, o que é ruim a gente fazer com o forno, pensando em manutenção, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse forno para ele ter uma boa durabilidade? Tá bom. As manutenções do forno, troca de resistência, termopar, relé e tudo mais, a pessoa mesma consegue fazer? Precisa de um eletricista? É fácil, é difícil? Como é que é esse cuidar do forno depois? E que cuidados gerais é bom a gente ter? As pessoas sempre me perguntam, né? Qual é a vida útil de cada componente? Cada componente tem uma vida útil diferente dependendo do tipo de queima que a pessoa faz. Uma queima de esmaltes ataca mais tal componente, uma queima de esmaltes no caso de alta,
Uma queima de biscoito que elimina mais umidade, ataca outros componentes, mas a gente sempre traça uma média para o cliente para sempre ter uma ideia do que é a vida útil, que às vezes as pessoas acham que é eterna e outras que acham que amanhã já quebrou, entendeu? Mas é uma média de 100 e poucas queimas, a gente já começa a sentir uma diferença no rendimento do equipamento. Ou então que a pessoa fala, eu sempre brinco com isso, que isso sempre acontece na véspera de entregar algum pedido de Natal, que é assim, meu forno quebrou. O forno não quebrou, né? É um elemento que tem uma vida útil que morreu, né? E tem que ser trocado. Então... Vamos falar disso também, mas como zelo do equipamento, a gente sempre pede que a parte de dentro dele sempre esteja bem limpa. Se por acaso estourar alguma peça no biscoito, você fazer a limpeza das canaletas das resistências para não deixar resíduos nela. A parte de fora do equipamento, a gente fazer uma limpeza ou com um paninho macio úmido ou com querosene. Então você pega um querosene e passa, o querosene ele não deixa nenhum tipo de resíduos no equipamento. Então acaba sendo legal por isso. Às vezes vai passar o veja, tudo, ele acaba deixando alguns resíduos e mancha, né? Então isso é o que a gente deveria ter como zelo. Não abrir forno com ele quente. Se a gente abre o forno com ele quente, o que acontece? As resistências elas estão quentes, elas estão lá dilatadas. Aí você abre, ela contrai, aí sai fora das canaletas, a resistência ela pode estar mais antiga, ela pode trincar, pode quebrar. Então não abra o equipamento, o forno com ele quente. O que é quente? É, isso que eu ia perguntar, muita calma nessa hora. Pera, volta, eu bati no tripé aqui. Em qual hora? Fala, não abra... Não abra o forno com ele quente. Aí as pessoas perguntam, o que é quente? Exato. Pelo menos abaixo de 80 graus, tá bom? 80 graus a gente já disse que o risco é bem remoto, tá bom? Então é isso que seria bem legal. Eu quero só fazer um parênteses aqui, que a gente está falando do cuidado com o forno, tá? Esses 80 graus não tem nada a ver com as peças de cerâmica que estão lá dentro. Pode ser que você tenha esmaltes que precisem esfriar mais do que isso, né? E você tenha que abrir o forno mais frio ainda para não craquelar teu esmalte. Exatamente. Pode ser que uma peça no biscoito, ela aguentaria sair do forno a 100 graus? Aguentaria, para as suas peças não teria problema nenhum, mas para o forno tem problema. Exatamente. Então estamos falando aqui respostas da mais técnicas e respostas de um ceramista. Tá? Isso, é um engenheiro ceramista. Aí com relação a quando a gente sabe que tem que trocar qualquer um dos componentes. Por exemplo, o termopar, ele vai dar um erro de leitura. Tá bom? Automaticamente você tem lá nos nossos vídeos no YouTube o que é aquele errinho, você vai ver que é o termopar. Sempre quando a gente pensa em manutenção, a gente pensa em facilidade. A gente tem clientes hoje nos lugares mais remotos do Brasil, onde não tem nem eletricista. E o como que vai fazer? Para não deixar em cima da hora, que nem você falou, agora na queima de final de ano meu forno deixou na mão. Aí liga para o fabricante por algum motivo não tem aquela peça de reposição por uma falta ou qualquer outro problema. Então a gente sempre indica que vocês tenham um kit de reposição, que é o que nós temos lá na fábrica. Um kit de reposição, que ele é composto do jogo de resistências, do termopar e dos relés de acionamento. O relé de acionamento é o interruptor do equipamento que fica ligando e desligando as resistências, que também tem uma vida útil de acordo com a quantidade de batidas que ele dá, tá bom? E é extremamente simples de fazer a substituição de qualquer um desses componentes. Você pode ter acesso pelo nosso departamento técnico numa videoconferência. A gente está elaborando cada vez mais vídeos, incluindo mais vídeos no nosso canal do YouTube, que inclusive auxiliam vocês também a fazer essa substituição de uma forma bem simples. Ou se você não tiver habilidade para isso, qualquer eletricista vendo os vídeos, ele vai trocar de uma forma extremamente simples. Isso faz com que vocês tenham uma independência total, entendeu? Já vou falar pro povo aqui, vamos botar pilha no Stefano, para falar, bota lá, hashtag, cadê o vídeo da troca de resistência? Vamos pressionar o moço. Tá bom. E esses vídeos a gente tá fazendo sempre quando a gente vê alguém com uma dificuldade que não tá lá, por mais simples ou difícil que seja, a gente sempre está tentando implementar. Então é um trabalho constante que a gente tem, não só com o pessoal. Pouca coisa que tem para fazer. Tem bastante coisa sempre para deixar todo mundo bem à vontade e ter liberdade de ter um equipamento e estar completamente independente. Então a gente sempre se preocupa muito na facilidade da troca de resistências. Esses fornos novos aqui,
cada vez mais a troca de resistência é cada vez mais simples e mais fácil, entendeu? E no fundo, para quem gosta, eu acho que é até um bom passatempo aí para ficar. Eu vou ser super sincera que eu não acho não, tá? Mas é isso, assim, eu tava até comentando isso com o Stefano, que eu sei que é muito simples de trocar. Então eu antigamente também eu chamava para fazer alguma manutenção, até o termopar, entendeu? O técnico vinha e trocava, o que é ridículo, é muito fácil trocar um termopar. Hoje em dia eu não imagino, eu não vou chamar alguém aqui para trocar um termopar. Mas é a questão do tempo, de repente você tem alguém disponível, num custo super acessível, e a pessoa vem aqui, vai fazer um serviço que eu levaria 4 horas para fazer, ele vem aqui e faz rapidinho, vale a pena, né? Aí a questão é assim, o custo da sua hora que vale a pena, mas falar que é difícil e que precisaria ser um eletricista, não é. O que eu acho muito legal disso da troca dos elementos é que assim, não tem muito como você errar, nem se você quiser, entendeu? Então assim, não tem, só tem um lugar por onde vai passar a resistência, por onde ela vai sair, só tem um lugar para você parafusar, não tem como você fazer de outro jeito. O que você poderia fazer de errado? Colocar um termopar invertido. Assim que você ligar o forno e começar a esquentar, você vai ver que tem alguma coisa errada. Exatamente. E aí você vai lá então você vai ver que assim, opa, tá lendo, em vez de esquentar, tá esfriando, tem alguma coisa errada. Então você vai lá e troca, né, fiozinho amarelo com vermelho na outra posição. Então assim, é realmente simples, não é difícil de fazer. Tá? Algo didático, né? É o que a gente tenta fazer mesmo, algo que seja bem tranquilo. Você tem uma chave Phillips e uma chavinha número 8, você mexe no equipamento praticamente inteiro. Tá? Uma coisa que é bem importante de falar, gente, eu pedi pro Stefano, assim, a gente está muito perto, né? Ele está muito perto aqui a fábrica de onde eu tô, então eu sei que é uma facilidade. E eu fiquei lá no telefone, Stefano, tem um monte de gente que estava me perguntando, porque é muito aluno, né, que tem esse forno. E aí eu pedi para ele fazer a gentileza de colocar este controlador nesse forno, porque esse não é o controlador desse forno, né? Esse modelo do forno da Carol é o modelo SI, tá? Esse equipamento ele é um modelo novo que nós temos, vocês podem até ver que eles têm mais visores pelo forno, eles têm inclusive essas tampinhas aqui que os outros modelos não têm. O controlador é um controlador similar a esse, porém com display de cristal líquido, então ele escreve na tela mais informações. É mais Alexia do que esse. É mais Alexia. E a chapa de aço inox é uma outra chapa, tá? Todos os equipamentos são feitos de inox, mas a gente tem várias nobrezas de inox, né? O inox mais nobres e menos nobres. Esse é o inox mais nobre que a gente tem, que é o inox 304. Ele dá uma durabilidade e uma característica eterna do mesmo jeito, entendeu? Então é mais legal. E os tijolos também são tijolos mais selecionados pelos fabricantes, entendeu? Então a gente acaba tendo um equipamento aí mais legal, mais bacana e com uma característica estética dele bem grande e duradoura. Tá. Legal falar também que o forno vem com mobília. É verdade. Né? Não... O forno ele acompanha as mobílias. Ai, que coisa fofa essa mobília, né? As mobílias elas são vazadas. O fato delas serem vazadas é legal porque a prateleira tem 30% a menos de massa. Então ela é mais fácil de esquentar, mais fácil de esfriar e também ela é mais levinha para colocar. Sim. Né? Esses aqui são os carretéis. Isso faz economizar energia, né? Porque quando a gente está queimando, tem que esquentar tudo que está dentro do forno, né? A mobília é queimada todas as vezes. Exatamente. A gente fala, inclusive, que a mobília é uma massa morta. Porque ela vai esquentar, vai esfriar e nada vai mudar na sua vida, né? Então, quanto mais leve for, menos energia você vai gastar, mais rápido vai esfriar também, tá? Então, a gente tem no modelo pequeno, que é o único modelo que a gente tem ela no formato inteiro. Por que só no forno pequeno? Porque é mais fácil de colocar. Eu vou até pegar uma coisa para vocês verem. Esses daqui são os tubos refratários. Os tubos refratários, eles são as colunas das prateleiras, o que separa uma prateleira das outras. E aí, por que eu tô falando? Traz de volta aqui, Stefano. Por que eu tô falando que olha que coisa fofa? Olha a diferença, gente. De um forno grande. Não, fora o peso, né? Então, por que eu lembrei disso? Porque ele tava falando, por que tem a placa inteira? Imagina, isso aqui pesa 7 quilos, esta placa aqui. Imagina colocar isso daí eu colocar 14 quilos e nova. Então, assim. Tá bom? Né? Por isso. E outra coisa que é muito legal, gente, porque assim, esse forninho, por isso que a gente fez tanto... Obrigada. Por isso que a gente fez tanto carnaval quando ele chegou aqui,
Porque imagina, né, assim, você poder ter um forninho, ele é muito pequenininho, muito Perto fofinho, né? dos outros, sim, sem dúvida. E eu achei isso muito legal, porque de repente, assim, pra quem tá começando a fazer cerâmica, tem aquela produção pequenininha, não tem ateliê ainda e quer ter um forno em casa, muita gente me pergunta, dá pra ter um forno em casa? É seguro ter um forno em casa? Super seguro, tem muitos ceramistas que têm forno em apartamento. E é isso, ele cabe, né? Cabe. Ele cabe. Uma produção pequena, eu acho que é legal. Uhum. O que a gente sempre pergunta para quem tem uma pequena produção é o que vincula o médio do pequeno, é o tamanho das peças, né? Ele não tá contando, mas eu aposto que ele viu o vídeo que a gente gravou. Do que disso daí? Se você não viu, vou fazer assim de novo. Ó, Renato, você faz aquela mágica de aparecer o botão aqui em cima, tem um vídeo que a gente conta como é que você escolhe o tamanho do seu forno. Fica justamente falando disso. Do assim, tamanho das peças e tamanho da produção. Exatamente, E fazer exatamente, esse que é balancinho. o principal, tá? Obrigada! Mais alguma coisa que os papais e mamães de forno novo devem saber? Eu sempre ouvi dizer que era bom fazer uma queima de cura Boa. no forno. Boa. É necessário? Não é? Assim, É ó, bom? Na empresa, a gente faz uma pré-queima até 800 graus. Tá. A tampa do forno ela é colada, então até os 800 graus ela cura essa massa, tá bom? E alguns fabricantes falam para fazer a queima com as prateleiras dentro. Sim. Que as prateleiras elas são cortadas com água, entendeu? Com uma serra, com água, e isso pode interferir também um pouco nos resultados, se caso você for fazer uma primeira queima de esmaltes. Mas eu falo que as nossas prateleiras também já foram feitas uma pré-queima, entendeu? E secas. Porém, obviamente, se a pessoa ficou com muito tempo sem usar tudo, dá uma esquentadinha, dá um sustinho no forno, é sempre legal, né? Chega Você até os sabe 100 que eu graus. Não sei, eu sei que não tem nada a ver. Agora a história, né, do técnico do ceramista. Eu, no forno novo que eu tô usando pela primeira vez, acabei de programar, eu faria uma queima só com a mobília. É legal, Não é? Você Só vê o pra resultado. entender, assim, deu certo, fiz a programação direito, chegou lá, né? As pessoas têm muito receio, né? Eu coloquei a programação, será que está funcionando? O que será que a temperatura vai, né? Porque 1200 graus, cá entre nós, é uma bela temperatura, né? Uma bolinha de fogo que fica lá dentro. Então, às vezes, você fazer uma primeira queima para ficar tranquila, para ver o resultado, colocar uma pecinha lá dentro, tudo, eu também me sentiria mais confortável, né? Mas, às vezes, as pessoas me perguntam, precisa? Não necessariamente não precisa. Para o equipamento, ele já foi feito isso. Tá bom. A não ser que você queira fazer para sentir confiante e tudo mais. Tá bom? Obrigada, que bom que você veio, sempre um prazer. Bom, gente, se vocês tiverem sugestões de vídeos para o canal lá da Stekno, deixa aqui também as sugestões de vídeo, vou encaminhando para eles que aparecerem e a gente vai fazendo mais vídeos aqui. Vou aproveitar aqui dele para tirar outras dúvidas e a gente vai produzindo mais vídeos aqui no canal para vocês verem também, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, aquele Paranauê que você já sabe. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Hoje tem um a mais. Segue o Stekno também. Segue se você, o Stekno também. Né, tem o seu forninho Stekno, está pensando em ter um forno. Lá no vídeo tem vários. No canal do YouTube tem vários vídeos explicativos. No nosso site e no nosso Instagram também. Tá. Stekno Fornos. Tudo bem. Combinados? Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Prazer a todos.